Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada de hoje é inspiração para milhares e milhares de seguidores no Instagram. Já foi aprovada em concursos dificílimos como Tabelião DF, Defensor e Magistratura, dentre outras provas. Atualmente, ela é juíza de Direito do DF, professora e escritora. É apaixonada por direito e uma concurseira de carteirinha, daquelas cuja história deveria servir de inspiração para todos que almejam a tão sonhada vaga no serviço público. Sua primeira aprovação veio aos 20 anos, ainda na faculdade. Desde cedo ela já tinha muita disciplina. Durante a preparação para as provas de concursos, deixava de lado tudo e focava o seu tempo livre nos estudos 100%. Isso com o suporte de um anjo da guarda, que era sua mãe, que vinha lá de Pernambuco para Brasília para apoiá-la. E na aprovação do concurso do TJDFT para juiz, lá estava sua mãe ao seu lado novamente. Para saber mais sobre essa história, converso aqui com a imparável Augusta Diniz. Augusta, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Fico muito feliz, muito lisonjeada pelo convite. E agradeço a oportunidade de estar contando um pedacinho da minha história. Não dá para contar tudo, né? Que é muito grande. Mas contar um pedacinho da história para animar e estimular o pessoal que está aí no sofrimento dos concursos. E antes de iniciarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, mais de 3 anos, uma nova entrevista imparável para você. Augusta, você foi aprovada pela primeira vez em um concurso aos 20 anos, ainda na faculdade. Para quem não conhece a sua história, pode parecer fácil, mas a sua jornada era bastante atribulada. Como é que era a sua vida naquela época? Gabriel, na verdade, eu estava na faculdade ainda. E na época eu tinha um noivo que já estava nessa vida de concurso público. Inclusive, ele passou para juiz federal bem novo, aos 21 anos de idade. Então, ele terminou me estimulando muito a fazer concurso. Na verdade, um pouquinho antes, eu queria fazer vestibular para medicina. E cheguei a prestar na federal e na estadual, lá de Pernambuco, para medicina. E aí, esse meu noivo e meu pai, que era advogado, começaram a me estimular. Faça direito na Católica, porque em Pernambuco, na época, eram 3 grandes universidades: a federal, a estadual, que é a UPE, e a Católica. Então, eles disseram, não, faça direito. E eu nunca se passou pela minha cabeça fazer direito. E eu comecei a fazer porque não passei em medicina. E detestei o curso. Até o 4º, 5º período, eu pensava todos os dias o que é que eu estava fazendo ali. E só não desisti porque já estava na metade, então vou terminar, depois eu vejo o que eu faço. Só que quando eu comecei a estudar direito penal, aí foi quando eu me apaixonei pelo direito. Foi que eu me achei. E esse meu noivo começou a estimular que eu fizesse concurso público. Então, saíam alguns de técnico, eu fazia, saiu de analista do TRE, analista do Ministério Público da União. E, na mesma época, eu estava no 9º período da faculdade e saiu de procurador do trabalho. E eu fui aprovada na primeira fase de procurador do trabalho e nos 2 analistas que eu fiz. Aí tive que formar em regime especial para não perder a vaga, porque quando teve a nomeação ainda não estava formada, mas a faculdade foi super solícita, me ajudou, eu fiz as provas antes e consegui tomar posse. Então, eu vim muito nova para Brasília, eu fui lotada aqui em Brasília, no MPDFT, e vim sozinha, na cara e na coragem. Foi bem, bem complicado o início, mas terminei me acostumando. Como é que foi esse período no MPDFT? No início foi bem ruim, porque eu cheguei em Brasília sozinha. Eu era aquela menina de apartamento que vivia para estudar, faculdade, estágio, CNPq, monitoria, não saía, não ia para festa. Então, tinha minha mãe que fazia tudo por mim. Então, eu cheguei aqui em Brasília sozinha, tendo que lidar com a vida, e numa cidade totalmente diferente. E eu fui lotada em Samambaia, que foi o que sobrou, né? Porque o pessoal foi tomando posse e teve uma posse coletiva, dia 31 de dezembro. Eu não consegui porque não tinha saído o meu diploma.
Mas quando eu consegui tomar posse, foi no último dia do prazo. Então, eu fui para a vaga que sobrou. E não tinham muitas analistas, e eu não fazia muitas, não tive a oportunidade de fazer muitas amizades. Então, meu primeiro ano de Brasília foi bem difícil. Eu fiquei muito sozinha. Só que no final de 2005, isso foi em janeiro de 2005, em final de 2005 eu consegui a remoção para o plano, para Brasília, e foi quando eu comecei a me enturmar, conheci os outros analistas, fiz minha rede de apoio, minha rede de amigos, que até hoje, embora eu tenha saído, esteja no TJ, minha base mesmo ainda são os amigos do MP, e tudo melhorou. Aí foi quando começou a fluir. E por que você decidiu fazer outros concursos, buscar outras provas? Quando eu vim, nesse ano que eu passei sozinha aqui em Brasília, eu continuei estudando. E saiu o concurso para procurador de assistência judiciária. Foi em 2007 esse concurso. E eu decidi fazer. E fiz, só que na época eu era muito inexperiente com o concurso. Passei, só que a lenda na época é que todos os aprovados iam tomar posse, iam ser nomeados. E eu acreditei. Eu parei de estudar. Eu caí no pior erro da minha vida, que foi passou, mesmo estando fora das vagas, parar de estudar acreditando que ia tomar posse. E o concurso demorou, foi suspenso e terminou expirando em 2012, 2012, e eu não fui nomeada. E nesse tempo todinho eu estava parada sem estudar, porque a gente estava certa. E nessa época também, meu sonho era ser promotora de justiça. Só que eu não acreditava que eu era capaz. Eu era analista do MP, eu era assessora de um procurador de justiça, mas eu olhava os promotores, eu dizia, nossa, eles sabem muito, nunca que eu vou conseguir passar num concurso de grande porte desses. E aí terminei enrolando, me sabotando, embora eu tenha me destacado muito no Ministério Público, fui assessora do Procurador-Geral, e depois eu fui procuradora durante 10 anos de um procurador de justiça, que foi com que eu fiquei até sair, até vir. Eu saí, ele se aposentou. E quando o concurso expirou, eu decidi voltar a estudar. Só que eu tive um incentivo a mais, porque eu estava em outro relacionamento, não com aquele noivo lá de trás, aquele quando eu vim para cá acabou. Mas eu estava com outro noivo aqui em Brasília, e era um relacionamento bem complicado. Ele não me fazia bem, só que eu já estava com 30 anos, me achando velha, e tinha medo de sair desse relacionamento, porque para mim, aos 30 anos, eu já estava velha, a vida já estava acabando, não tinha passado em concurso público, não tinha casado, então tinha que me apegar ao que eu tinha na época. E quando o concurso expirou, foi a mesma época que esse meu chefe falou que iria se aposentar. E aí eu fiquei preocupada, porque quando a gente tem uma função, a gente termina se acostumando com a remuneração a mais. E por mais que esse meu chefe tenha falado que ele arrumaria outro lugar para eu ir, função você tem hoje, você não tem amanhã. E eu também tinha um sonho de assinar o que eu fazia. Ele brincava várias vezes que ele chegava da sessão de julgamento do tribunal e dizia: minha peça foi citada com louvor, e a peça que tinha feito fui eu. E isso me chateava um pouco, ao mesmo tempo que me deixava feliz, porque uma peça minha foi citada, uma peça que eu fiz, não era minha, né? Eu não assinei. Mas ao mesmo tempo que me deixava feliz por eu ter tido uma obra citada no tribunal, me deixava triste porque era outra pessoa que estava assinando. E esse chefe, quando ele começou a querer se aposentar, ele me estimulou muito a estudar. Ele disse: Augusta, você tem capacidade para passar numa coisa melhor, começa a estudar. Aí juntou tudo. O concurso da defensoria expirou, esse noivado que estava me fazendo muito mal, só que eu não conseguia sair porque eu achava que ia ficar sozinha, todo mundo já 30 anos já estava casado, estava condenada a ficar para titia, como diz na minha terra, e juntou a aposentadoria do meu chefe. E foi quando eu decidi meter as caras nos estudos. E aí você estudou para o MPDFT? Promotor. Não, eu estudei para o que aparecesse. Eu queria... Uma certeza eu tinha, que era não sair de Brasília. Embora seja de Pernambuco, minha família está toda lá.
Eu não queria sair de Brasília, porque eu sou muito ligada à minha família e, querendo ou não, Brasília você tem uma certa facilidade de chegar a Recife. Com 2 horas e 15 de avião, você está lá. Se eu fizesse concurso, por exemplo, para juiz, promotor, defensor de outros estados, eu ia para o interior para passar vários anos para chegar à capital. Isso se fosse em Recife, se fosse outra... A logística de eu visitar minha família ia ser muito difícil. E eu adoro Brasília, eu não pretendia sair daqui. Então, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu queria continuar aqui. Eu preferia ser analista o resto da minha vida, afinal, eu era feliz, eu tinha um salário bacana, com a remuneração de analista. Eu comprei carro, comprei apartamento, viajei por vários países. Eu tinha um padrão de vida já legal, mas eu não queria sair daqui, justamente por causa disso. Então, eu tinha esse parâmetro, não quero sair de Brasília. Só que eu aproveitei o primeiro edital que saiu, que foi o de delegado da Polícia Federal, em 2012. E esse concurso foi adiado. Só que eu me inscrevi nele, não que eu tomaria posse, mas eu me inscrevi para ter um edital, para ter um norte dos estudos, porque é muito ruim você estudar sem... Você fica perdido, não sabe por onde começar, você não tem um direcionamento. E com um edital na mão, eu tinha um norte. Então, me inscrevi na prova de delegado federal, e ele foi até adiado, mas quando ele foi adiado, eu já estava num pique bom de estudo. Aí saiu o Ministério Público daqui do DF, saiu o juiz anterior ao meu, que eu não passei, saiu Defensoria Pública, e um pouquinho depois saiu de tabelião. Aí eu saí me inscrevendo em tudo justamente para sempre estar com um edital para ter um norte. E como é que foi? Você passou em tudo? Não passou? Reprovou? Como é que Não, foi? não. Eu passei, a primeira que eu fiz foi a de defensor público. Aí eu passei muito bem dessa vez. Fui nomeada, mas já estava na magistratura. Então, primeiro foi defensor público, aí saiu do Ministério Público, que era o meu sonho, era ser promotora de justiça do TJ, do MPDFT. Saiu na mesma época o de juiz anterior ao meu. No Ministério Público do Distrito Federal, eu passei muito bem na primeira fase. Quando chegou na segunda, eu tirei um notão. Foi a primeira ou segunda maior nota do grupo 1 e do grupo 2. Fiquei em 5º lugar geral e fui reprovada no grupo 3 por 0,2. Passaram para a prova oral mais de 30. E desses 30, eu estava em 5º lugar, mas fiquei no grupo 3. E recorri, estava crente, eu tinha certeza que eu ia conseguir no recurso, porque 0,2 pontos. E a fundamentação, eu tive pessoas que me ajudaram, eu acreditava realmente que eu iria conseguir, mas na época o examinador de constitucional não aceitou meus argumentos e terminei sendo reprovada. E eu fiquei muito mal, eu fiquei uns 2 dias muito mal, muito triste, me sentindo muito injustiçada, porque o pior não é a reprovação, é o sentimento de injustiça, de eu ter ficado tão bem, de eu ter ido tão bem nos dois outros grupos, e por 0,2 eu caí no grupo 3, numa matéria que nem é de tanta importância para... Não que o constitucional não seja de tanta importância para o Ministério Público, mas aquela questão que eu perdi ponto, era muito abstrato, muito aberto. Então, fiquei me sentindo muito mal. Só que eu já estava inscrita no concurso da magistratura daqui de 2014. E aí eu passei super bem na primeira fase e estava me preparando para a segunda. Na segunda fase, eu ganhei uma lesão nessa mão, na mão direita, que é a mão que eu escrevo, porque eu sempre tive mais facilidade de estudar escrevendo, fazendo resumo, eu assimilo melhor, até hoje. Hoje eu evito para evitar novas lesões, mas eu sempre assimilei melhor a matéria escrevendo. Então, por ter exagerado, e eu escrevo muito forte, eu ganhei uma lesão chamada tenossinosite de Kerven, que é justamente esse tendão responsável pelo movimento de pinça. Então, faltando umas 2 semanas para a prova, eu entrei em desespero, porque eu não conseguia segurar a caneta. Aí fui no médico, fiz uma infiltração, o médico até explicou, olha, o que a gente vai fazer é um procedimento de urgência, mas você só pode fazer a infiltração uma vez na vida, explicou o procedimento, pode fazer, o que tiver que ser feito, faça. Me deu remédios fortíssimos, só que no dia da prova eu não consegui terminar, eu senti muita dor. Foi uma prova muito tumultuada, eu estava muito ansiosa, muito nervosa. No dia da prova, terminei indo para outro lugar.
E nessa prova, o CESP atrasou a entrega das provas. Eu terminei conseguindo entrar, mas não consegui fazer a prova. E foi desesperador, porque eu olhava as questões, inclusive eu lembro que era uma questão que tinha no código, que era só transcrever e adaptar. Eu olhava a questão, olhava a caneta, tentava segurar, mas não conseguia nem fazer esse movimento no ar, de muita dor. Eu chorava de dor na hora da prova. Então, terminei deixando a sentença cível. A sentença cível, metade em branco. Eu acredito que eu não ia passar mesmo na prova cível, porque era uma questão envolvendo título de crédito, e eu não sei nada de empresarial. Até hoje eu não sei, não entendo, aquele negócio tem lógica para mim. Muito menos título de crédito. Mas eu me senti muito triste, muito frustrada por eu não ter conseguido nem tentar responder, nem tentar dar aquela enrolada para ver se aproveita alguma coisa. Então, fui reprovada, mas logo em seguida abriu o concurso de 2014 também, que é o meu. E no mesmo ano, 2 concursos. Isso. Foram 2 concursos de 2014 e um em 2015. O TJDFT tem esse costume de abrir vários concursos em seguida, porque não preenchem todas as vagas. Então, nesse concurso anterior ao meu, passaram 7, e eram 100 vagas. No meu, passaram 30, e eram 100 vagas. Então, eles abriram vários em seguida. Mas eu não passei no anterior, fiz a primeira fase, fui super bem classificada, e aí saiu de tabelião daqui do DF. E eu decidi fazer. Uma amiga minha na época botou pilha, eu decidi fazer, embora não soubesse nada de direito registral. E fiz, terminei fazendo, terminou dando certo, passei. E chegou um momento que eles marcaram a prova oral de tabelião para o mesmo dia da prova de sentença criminal do meu concurso. E iam fazer essa prova de tabelião, acho que 13 ou 16 pessoas só. Foi bem pouquinha gente que passou. E eu era a única que iria ter que escolher. Então, eu fiz foi outra época bem sofrida, porque tive que brigar, fiz pedido para o tribunal, e depois de muito esforço, eles conseguiram mudar a data por minha causa da prova, mas ficou na sexta-feira a prova de questões do Tribunal de Justiça, no sábado a sentença criminal, com as questões de... Não, só a sentença cível, perdão, e no domingo a sentença criminal, e na segunda a prova oral de tabelião. Gabriel, eu cheguei nessa prova oral de tabelião, eu não sabia mais nem quem eu era. Eu estava exausta, eu estava cansada. E fui uma das últimas a ser sorteada. Eu entrei naquele auditório, fui lá na UNB. Eu entrei no auditório cheio de gente. Ainda teve um candidato que ficou me desestabilizando, que ouviu eu conversando com uma das organizadoras que tinha feito a prova no dia anterior da sentença criminal. E ele veio puxar a conversa comigo. Ele disse, você fez a prova? Eu fiz. Ele, como é que foi? Eu, não sei, vamos ver. Ele, mas o que você ficou em dúvida? Porque, por exemplo, na sentença criminal, eu não botei PRI, eu botei PIR. Ele, nem conta então que vai passar. Eu, por quê? Ele, porque não é PIR, é PRI. Aí eu caí na inocência de começar a contar para ele o que eu tinha feito. Ele começou, olha, acho difícil. Isso me desestabilizou muito, eu já estava desestabilizada. Eu estava quase chorando. Aí foi quando essa menina da organização, do tribunal, me chamou e disse, não liga para ele não, ele está tentando lhe desestabilizar. Fica na sua, não conversa mais, foge, o que tiver que ser, vai ser. E eu fui fazer a prova, eu estava desde 8 horas da manhã na concentração. E fui chamada, eram 6 horas da tarde. Eu já estava esgotada. E fui massacrada na prova oral de tabelião. Os examinadores me massacraram. E eu saí de lá, e era em pé, eu comecei a passar mal, minha vista começou a escurecer. Foi só o tempo de sair da sala, largar onde fica a tribuna, saí, eu só me encostei na parede e caí no chão. Aí o pessoal me socorreu, me ajudou, e saiu logo em seguida o resultado, a prova... Eu tinha passado nos dois, tanto na prova oral de tabelião, como fui aprovada para a prova oral do TJDFT. E depois eu fiz, logo em seguida, eu fiz a primeira fase da magistratura do outro concurso, porque eu já me inscrevi em tudo.
Fiz a prova oral do TJDFT e terminei passando. E optei pela magistratura, de todos esses. E você ficou em quinto lugar, não é isso, no TJDFT? E isso, fiquei em quinto lugar no meu concurso da magistratura. E minutos antes, o dia estava totalmente tensa, estava sentindo ali meio despreparado, e mesmo assim ficou uma excelente colocação, né? Isso que acontece muito com os concurseiros, que mesmo no dia da prova, mega preparado, não se sente 100% pronto, né? Gabriel, meu maior problema quando eu estudava para concurso era o controle da ansiedade. Porque eu sou uma pessoa ainda muito ansiosa. Hoje eu controlo bem melhor, né? Principalmente depois que eu comecei a estudar bastante, eu faço especialização, faço pós-graduação em psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento humano e saúde mental e em comunicação oratória. Adoro essa área extrajurídica. E eu faço terapia também, eu comecei a me analisar bastante, a estudar muito. Então, hoje eu controlo muito a questão da ansiedade, mas foi meu maior inimigo quando eu era concurseira, porque várias vezes eu perdi questão por nervosismo, questão que eu sabia por nervosismo. A prova oral, para mim, da magistratura, foi um suplício. E eu estava bem... Hoje eu vejo que eu estava bem preparada. Lá na época eu achava que eu não estava. Qual dica você daria para o candidato, candidata, controlar melhor esse nervosismo pré-prova, pré-concurso? Bom, em primeiro lugar, que as pessoas, a gente fala, as pessoas acham que é bobagem, que é perda de tempo, é a questão do autoconhecimento, do você se conhecer, o que é que causa ansiedade, o que é que causa o branco, o que é que tira teu foco, quais são os teus gatilhos emocionais que vão te levar para aquele lugar. E não é fácil a gente se autoconhecer, é importante muita observação. E meditação é um excelente, inclusive comprovado cientificamente que ele ativa partes cerebrais do relaxamento, que liberam hormônios de relaxamento. Terapia, se for necessário, quando a ansiedade toma um grau máximo, é necessário terapia, às vezes porque a ansiedade vem de fatos pretéritos que estão lá atrás, que a gente nem tem ideia de onde vem. Às vezes, um fato presente aciona um gatilho de uma memória que está lá atrás e que só um profissional pode ajudar a resolver. Então, eu indico terapia, autoconhecimento, ter momentos de lazer. Eu já caí nessa armadilha de começar a estudar e a mesma coisa de dieta, né? Quando você começa e dá tudo de si, chega um ponto que você não aguenta. O estudo tem que ser sustentável. Então, você precisa de momentos para o lazer, você precisa de momentos para respirar, para assistir um filme, para namorar, para a tua família. Porque a gente sabe quando começa a estudar, mas a gente não sabe quando termina. Então, para que o estudo seja sustentável a longo prazo, a gente precisa respeitar os nossos limites. Então, separar um tempo para o lazer, para a família. Que mais? Acho que é isso. Autoconhecimento, ter paciência e também muito cuidado com rede social. A tecnologia, e isso é um assunto que eu tenho me interessado bastante ultimamente, que eu tenho estudado, a questão de memória, foco, tecnologia, inteligência. E é bastante preocupante, porque a tecnologia, ao mesmo tempo que vem para melhorar a nossa vida, está piorando muito as pessoas como seres humanos pensantes. Hoje a gente tem um celular na mão que faz tudo. A gente tem estímulos cerebrais o tempo todo. E eu percebi isso, Gabriel, por experiência própria. Chegou um ponto que eu estava muito cansada. Tudo bem que hoje eu estou fazendo muita coisa, mas eu estava muito cansada, eu não conseguia focar. Eu tentava nas audiências, eu começava a ficar com muito cansaço mental. Quando eu tentava estudar, eu não conseguia concentrar. E eu fui parar para estudar e para testar em mim o que poderia ser feito. E eu notei que todo dia que eu já acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar o celular, olhar Instagram, olhar o WhatsApp. Eu nem saía da cama, eu já estava olhando Instagram e WhatsApp. Quem mandou mensagem, quem não deixou de mandar mensagem. Isso às 5 horas da manhã. Aí me levantava, já ligava num podcast,
colocava no ouvido, ia tomar café já escutando alguma coisa, saía sempre com o celular na mão, voltava o tempo todo olhando mensagem, e isso é tanto estímulo que o seu cérebro começa a ficar dependente. É como se fosse um vício na tecnologia. Se você não tem aquela informação, aquele bombardeio de informação, ele começa a sentir falta. Então, eu comecei a tirar aos pouquinhos. E eu comecei a notar o quanto me fazia falta. Meu primeiro experimento foi tirar o podcast de quando eu estudava, de quando eu acordava e tomava o café da manhã, preparava o meu café da manhã, e colocar uma música. Depois eu tirei completamente a música. No início eu ficava bem agoniada e desesperada para olhar o celular, mas no início eu fui me acostumando. Depois na academia, enquanto eu estava treinando, eu evitava olhar o celular. Eu comecei a me concentrar naquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a notar que minha memória melhorou, que meu foco melhorou. Então, a minha dica para quem está estudando para concurso é limita o tempo de celular, limita o tempo de rede social, porque além de ser um bombardeio de vidas que muitas vezes não são reais, pessoas que se mostram perfeitas na internet, e não são, mas isso termina fazendo com que a gente se compare e se sentindo diminuída, se sentindo incapaz de alcançar alguns objetivos, é um bombardeio de estímulos. Então, você vai estar gastando energia com algo que não é tão importante. Ao invés de estar gastando essa energia, esse foco, para concentrar numa memória a longo prazo, uma conversão de memória a curto prazo para longo prazo, nos estudos. Então, a minha dica é, principalmente em relação à rede social, limita. Chegou na hora de estudar, desliga o celular, coloca ele longe, coloca intervalos, por exemplo, eu vou estudar 1 hora e vou olhar o celular, vou olhar as mensagens. Estuda essa hora de forma ininterrupta e olha as mensagens. Se você não aguentar, ficar mais tempo. Eu, na minha época de concurseiro, eu não tinha esse problema, porque as redes sociais não tinham a proporção que elas têm hoje. O Instagram, eu nem tinha Instagram, eu tinha Facebook e mal olhava, era mais WhatsApp, e eu respeitava, eu não respondia mensagem na época. Hoje em dia está mais difícil, porque a cultura de redes sociais tem avassalado a vida da gente. Então, isso daí realmente tem que ser controlado. Eu mencionei no início da nossa conversa aqui o apoio da sua mãe, né? Qual que foi o papel dela nessa sua trajetória de concurso? Nossa, minha mãe foi minha maior incentivadora. Minha mãe, desde que eu era criança, ela estimulava meus estudos, ela fazia o possível. Durante a faculdade, ela fazia o possível para eu ficar só estudando. Minha mãe já chegou a traduzir texto na época da faculdade, que os professores passavam texto em espanhol, na época eu não falava espanhol, e minha mãe chegou a pegar, minha mãe também não falava espanhol, e ela chegava a pegar um dicionário e traduzir para me ajudar. Minha mãe foi minha maior incentivadora. Ela, quando eu estava na faculdade, nessa época de estudar para concurso, muito ansiosa, ela várias vezes acordou de madrugada para ficar comigo, porque como eu sempre fui muito diurna, eu nunca rendi à noite. Eu sempre preferi estudar pela manhã, até hoje. Eu durmo cedo e acordo bem cedo. E como na faculdade eu tinha estágio, eu era monitora e não tinha tanto tempo para estudar, eu preferia dormir cedo. Eu chegava dos meus compromissos, dormia 7, 8 horas da noite e acordava 2, 3 horas da manhã, estudava e ia para a faculdade. E várias vezes ela sabia que eu estava ansiosa, principalmente na época que eu estava estudando para o concurso do Ministério Público da União. Ela acordava, ia lá para o escritório onde eu estudava, como o sofá estava cheio de livros, ela colocava o travesseiro no chão, se cobria e ficava lá só para eu não ficar sozinha. Quando eu vim para Brasília, ela vinha bastante. E nessa época que eu decidi, 2013, que eu decidi voltar a estudar para concurso, toda vez que tinha concurso, ela largava tudo lá, vinha para cá e me ajudava. Geralmente eu tirava férias, então ficava só por conta dos estudos. Na época da minha prova oral, da magistratura, eu tirei todo o tempo de férias que eu tinha no Ministério Público. Deu uns 40 dias. E ela veio, eu parei tudo. Foi a única época que eu parei a academia na minha vida. E me arrependo, não pararia se fosse hoje.
Mas ela veio e me deu todo o apoio. Eu acordava, fazia higiene, ia para o escritório, ela levava meu café da manhã, e eu sou chata com comida, porque eu sigo a dieta, eu sou aquela louca da castanha, que se a castanha passar 1 grama, eu tiro, parto e coloco. E guardo o resto no pote. Ela preparava do jeito que a minha nutricionista passava e levava. Então, eu já tomava café da manhã estudando. Quando eu parava na hora do almoço, o almoço já estava lá na mesa. Eu almoçava, dormia um pouquinho. Então, ela sempre foi muito presente. Tanto é que no dia da divulgação do resultado definitivo do meu concurso de juiz, ela era a única mãe que estava na sessão. Foi numa sala de sessão do tribunal e foi no último dia de prova oral. Depois que eles arguíram os últimos candidatos, eles abriram os envelopes e leram os resultados. E minha mãe era a única que estava comigo ao meu lado, de mãos dadas. E quando saiu o resultado, minha ficha não caiu. Ela que me falou. E, assim, foi realmente emocionante, porque até os examinadores se levantaram para cumprimentar ela, porque viram o Legal. quanto ela estava envolvida. E é uma pena muito grande, porque em junho do ano retrasado, de 2020, ela foi internada no hospital em plena época de pandemia. Não foi Covid, mas ela teve outro problema de saúde. E eu larguei tudo aqui, não seria diferente, eu larguei tudo aqui em Brasília, fui ficar com ela, consegui uma autorização da corregedoria. Consegui tirar 2 meses de licença, mas depois não teve como. Então, consegui uma autorização da corregedoria para ficar com ela, cuidando dela. E foi uma época muito difícil, porque eu tive que trabalhar, eu acompanhava ela no hospital e foi muito sofrimento. E ela terminou não resistindo. Dia 31 de dezembro de 2020, ela faleceu, ela nos deixou. Mas ela sempre vai ser minha maior estimuladora, sempre vai estar do meu lado. Infelizmente, ela não está aqui para compartilhar das minhas conquistas. Eu estou numa época muito boa profissionalmente, recebendo muitos convites, fazendo coisas que eu sempre quis fazer. E eu sei que tudo isso que está acontecendo tem um dedinho dela lá do céu. Muito emocionante, muito bonito. Augusta, você que tem essa trajetória de tanto sucesso no mundo dos concursos, que é um mundo bastante desafiador, que exige da gente muita disciplina. Pegando aí, fazendo umas contas, né? Você, se não me engano, assumiu como analista em 2005 Sim, e imagino que tomou posse como juíza em 2014, 2015, não foi isso? 2015. Isso. Evidentemente você parou de estudar um pouco nesse período, mas essa trajetória foi longa, né? Até chegar à magistratura, mais que você tenha sido aprovada muito jovem, num cargo já de destaque, que deu uma boa condição de vida, demorou um tempo, né? E exigiu bastante disciplina, bastante persistência, muita organização. Diante disso, qual que seria o seu conselho para quem está nos acompanhando e possivelmente um pouco desmotivado, possivelmente inconstante, às vezes estuda, às vezes não estuda, às vezes consegue, às vezes não consegue, não sabe se concurso é para ela ou para ele, está na dúvida se é capaz, né? Como você sentiu um pouco ao ver ali os promotores no início, achando que parecia algo de outro mundo, mas depois conseguiu. Qual é o seu conselho para que essa pessoa siga em frente e seja imparável como você é? Em primeiro lugar, nem sempre se estuda com motivação. A gente estuda porque tem que estudar, porque a gente tem um objetivo e para alcançá-lo tem um caminho que tem que ser percorrido. Então, nem sempre eu estava motivada, muitas vezes eu estava cansada. Chegou no final, no último ano, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era rezar, pedindo para Deus me dar força, porque eu já acordava cansada. Eu dormia 11 horas da noite, acordava 6, 6h30, e acordava muito cansada, mesmo tendo uma quantidade boa de horas por noite, porque estudo para concurso é esgotante, é exaustivo. Então, nem sempre eu tinha motivação. A gente sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina. Eu não sabia se eu ia passar, mas uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça é que eu iria passar, e sempre olhando para frente. Uma
uma vantagem é que eu não ficava olhando para o perdido. Esse mesmo do Ministério Público, que eu me senti super injustiçada, eu fiquei 2 dias mal, mas eu já estava focando no próximo edital. Eu não fiquei, parei e fiquei olhando para o que tinha ficado para trás. Afinal, eu coloquei na minha cabeça que as reprovações fazem parte do processo. É muito difícil você pegar alguém que passou logo de primeira num concurso de alto rendimento. Os concursos estão cada vez mais difíceis. As pessoas estão começando a estudar muito mais cedo. Eu recebo mensagem no meu Instagram de gente que está no segundo período, já pensando, já querendo começar a estudar para juiz. Então, a disputa está muito acirrada. Não dá para você querer passar no primeiro, principalmente tem gente que se preocupa, se eu começar a estudar hoje, no concurso que vai ter daqui a 8 meses, será que dá tempo? Essa não é a mentalidade. Essa é a mentalidade para dar errado. Se você tem essa mentalidade, já é o primeiro passo para não dar certo. Você tem que pensar que os erros fazem parte do trajeto. Você só aprende porque você olha aquilo que você errou e não comete mais esse deslize. Eu comecei a olhar meus equívocos com uma visão muito particular. Eu não olhava com culpa ou com, meu Deus, eu errei, eu sou burra, nunca vou passar. Eu olhava com, que bom, eu aprendi mais uma coisa, isso eu não erro mais. Então, primeira mudança de mentalidade. Quem tem mentalidade de... Se você se convence de que vai perder, de que não vai passar, de que o concurso não é para você, seu organismo, seu cérebro vai dar um jeito de fazer com que você esteja consonante com o que você acredita. Então, vem o sono, vem o desânimo, vem a dor nas costas, vem a vontade de fazer qualquer outra coisa. O primeiro passo é mudar a mentalidade. E quando eu falo mudar a mentalidade, não é necessariamente eu vou passar, eu tenho certeza que eu vou passar, que eu sei que isso é difícil. Seria o ideal? Seria. Mas eu sei que isso é difícil. Mas pelo menos você não ter um pensamento de que não é para você, de que não dá certo. Um pensamento de que eu vou fazer a minha parte, dando ou não certo, passando ou não passando. É uma parte da minha rotina. O estudo tem que ser parte da sua rotina, assim como você escova o dente, como você toma banho, quando você come, como você trabalha. O estudo é uma parte do seu dia que tem que ser respeitada. E respeitar os seus limites. Está muito cansado, não força, tira um momento para descansar com limites, porque tem gente que, vou descansar e descansa 2, 3 dias. Quando você volta para o estudo, você não está mais naquele ritmo. Então, é encontrar o seu referencial para que você possa guiar seus estudos com uma mentalidade de, passando ou não, eu fiz a minha parte. E que hoje eu estou mais perto da aprovação do que eu estava antes. Afinal, hoje eu aprendi algo a mais do que eu sabia antes. Augusta, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Parabéns mais uma vez pela história tão inspiradora. Depois recomendo, inclusive, seguir a Augusta no Instagram, acompanhar nas redes sociais. Ela que tem uma história tão bonita e que vai inspirar aqui milhares de concurseiros, de estudantes no canal Imparável. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigada novamente pela oportunidade. Quem quiser me seguir é @prof.augustadiniz. Pode mandar direct, pode mandar dúvidas, eu respondo. Não consigo responder todos, porque é muita gente, mas na medida do possível, eu vou respondendo. E mais uma vez, muito obrigada, Gabriel. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe o seu like, deixe seu comentário com o seu feedback sobre a entrevista, que a gente vai ler todos, responder a todos. E claro, ative as notificações, assine nosso canal para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui, toda quinta-feira, há mais de 3 anos, uma nova entrevista para você. Até a próxima.